Boa noite, minha amiga Cristine. Boa noite. Muito bom estar aqui com você. Um grande prazer a gente Ótimo. estar nessa live de quintas, com uma convidada tão especial e que tem tanta história no nosso centro e que me ajudou tanto, né? São você, sua mãe, pessoas Uhum. que contribuíram bastante para eu tomar um pouquinho de jeito na vida, que eu era um jovem muito rebelde. E hoje a nossa conversa vai ser sobre esperança, né? Principalmente porque Uhum. estamos em tempos de pandemia e nada mais precioso do que não perder a esperança, manter a esperança em períodos tão complicados de nossas vidas. Então eu vou lançar uma primeira pergunta para você. O que é a esperança? Então, primeiramente, aí agradecendo o convite, sempre bom retomar a nossa casa virtualmente ou presencialmente, né? Foram muitos anos. Então, começando aí com a nossa reflexão de hoje sobre a esperança, eu peguei a definição no dicionário dessa palavra e lá diz assim: ato de esperar, expectativa na aquisição de algo que se deseja, aquilo que se espera desejando, crença emocional na possibilidade de resultados positivos, disposição do espírito que induz a esperar que uma coisa se há de realizar ou suceder. E aí também tem um sinônimo aqui que é o da confiança. Então, essa palavra esperança, ela vem do latim, e o latim apresenta para nós duas possibilidades. Tem spes, que é a origem da palavra, que significa confiança em algo positivo, mas também tem uma outra palavra que às vezes nós usamos, que é expectare, que é esperar. E existe uma grande ou uma considerável diferença entre confiança em algo positivo e o esperar. Esperar é uma atitude passiva. Eu não tenho nenhuma responsabilidade, eu não faço nenhum movimento, é como se eu cruzasse os braços e ficasse esperando que alguma coisa acontecesse. Isso seria uma ideia de esperança que a gente tem. Então, eu tenho esperança que alguma coisa aconteça, mas eu não me movimento, eu não faço nenhum movimento em relação a isso, como se praticamente o que eu desejo precisasse cair do céu. E a outra definição do SPES é uma confiança em algo positivo, é alguma coisa que eu faço um movimento interno para na direção do que eu quero. Eu me lembro de um comentário do padre Fábio de Mello, muito interessante, que ele falando da esperança e dando a ideia dele sobre o conceito sobre esperança, ele disse que na época que ele estava no seminário para depois se tornar padre, ele ficava lá muitos meses, ele só podia vir em casa 2 vezes por ano. Então a irmã, perto do dia que ele ficaria alguns dias em casa, a mãe então fazia todo um movimento. Ela fazia o bolo que ele mais gostava, ela forrava a cama dele com um lençol limpinho, cheiroso, ela comprava o sabonete que ela sabia que ele gostava. Então ela fazia, tomava várias providências na intenção daquele momento que o filho ficaria alguns dias em casa para matar saudade, para ficar com ele algum tempo. E aí ele diz que quando a mãe fazia isso, o que movia a mãe era a esperança. Então a gente vai percebendo o conceito aí de esperança como sendo eu espero alguma coisa positiva, de preferência, né? Esperança está sempre ligada a questões positivas que a gente espera, mas eu me movimento nessa direção. Eu tomo providências, mesmo que seja dentro de mim,
para que essa coisa, quando ela acontecer, eu esteja pronto e preparado e me movimentando nessa direção. E nos dias de hoje, Cristine, como a gente mantém Sim. essa esperança? Nos dias de hoje, se a gente puder fazer uma analogia aí com a mãe do padre Fábio de Mello, né? Nós, cada um de nós, olhando à nossa volta, vendo o que está acontecendo, cada um de nós tem algo que a gente espera de positivo depois que esse momento passar. Então, enquanto eu vou construindo essa imagem do que eu espero de positivo, eu me movimento agora, nesse instante, eu não fico de braços cruzados esperando o desdobrar dos fatos e dos acontecimentos. Eu agora faço movimentos para criar esse combustível positivo dentro de mim, construindo um campo, um espaço favorável dentro de mim positivamente. E como é que eu posso fazer isso? Eu busco leituras que alimentem a minha alma. Eu busco situações que acalmem o meu espírito, que propiciem esse estado de alma que é um combustível, que é algo que me deixa com uma esperança positiva, uma expectativa positiva em relação ao futuro, ao que vai vir depois. E tem uma certa atitude de relativizar aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente lê, aquilo que nos invade pela mídia, pelo noticiário, colocando tudo dentro de uma perspectiva realista, sem ficar alarmado com as coisas, entendendo que tudo que a gente está vivendo está dentro de um processo necessário, evolutivo do nosso mundo, do nosso planeta e de cada um de nós. Então, é como se a gente precisasse lembrar que nós estamos em processo de crescimento, de evolução e de transformação. E esse momento que nós estamos vivendo, ele se presta a esse processo de transformar. Então, o nosso olhar precisa ser no sentido positivo. Está acontecendo transformação. E aí eu faço uma pergunta para você, Cristine, porque nós fazemos parte de um grupo religioso. Esperança tem a ver com fé? Certamente a esperança sempre vai alimentar a nossa fé, né? A fé é como se fosse aquele um sentimento que nós temos de continuar caminhando, de ir em frente, apesar dos obstáculos, apesar das dificuldades. É uma força que me empurra para frente. Mas para que haja esse movimento para frente, que essa força possa funcionar dentro de mim, eu preciso de combustível. É como se eu fosse um automóvel. Preciso de ter combustível no tanque. E o combustível é a esperança, é ela que alimenta o movimento para frente. Entendi. Então, estamos no caminho certo, né? Quando nós Sim, estamos abraçados a uma religião, a uma religiosidade, isso também nos abastece, né? Porque a esperança é o nosso combustível, mas a fé que nós temos, por exemplo, em Jesus, em Deus, ela também colabora demais nessa turbulência que a gente está passando para a gente enfrentar da melhor maneira possível essa turbulência, né? sim. Tem uma outra definição interessante, Leco, de fé. É muito interessante essa ideia. Também lá pegando a origem das palavras, lá o Novo Testamento foi escrito em grego, né, e depois traduzido para o latim. Então, a palavra fé aparece muitas vezes no Novo Testamento, né, nos Evangelhos. Em grego, fé é pistis, né, que tem um verbo.
pisteuen. Em grego existe um verbo, fé, ligado à fé. Quando traduziu-se para o latim, quando os textos foram traduzidos para o latim, existe a palavra fides, que é fé, em latim, mas em latim não tem um verbo para fides, como tem em grego. Então, tiveram que meio que adaptar essa palavra para credere, que é crer em português, né? Que a nossa língua tem origem latina. Então, a gente misturou os sentidos e pensou que ter fé é acreditar. E, na verdade, já na origem da palavra, pistes e fides tem a ver com fidelidade, né? A mesma origem da palavra fidelidade, ou seja, ter fé, esse sentimento, fé, é o sentimento que me coloca em sintonia com o divino, com Deus, com as forças superiores da vida. Então, não se trata aqui de questão de acreditar nisso ou naquilo, na reencarnação, ou no inferno, purgatório, não é crença, é questão de sintonia. Então, quando eu estou conectado com as forças superiores da vida, em qualquer religião, em qualquer possibilidade de manifestação disso, eu tenho fé. Não preciso acreditar em A, B ou C. Uma questão de sintonia. Então, nesses dias que a gente está passando, aliado aqui à questão da esperança, quando eu cuido dessa sintonia com o divino, com o superior da vida, eu estou me alinhando com isso, eu estou criando essa força dentro de mim, e aí eu posso alimentar a esperança como combustível. É muito interessante essa definição de fé. E aí eu fico pensando, Cristine, será que muitas das vezes quando a gente vê essa falta de esperança nas pessoas, né, às vezes esse vazio existencial, não é essa falta de sintonia que a gente deixou se perder pelo caminho? Será que não precisamos Sim, fazer dar um passo atrás para a gente voltar às nossas origens e compreender, né, que sozinho nós não somos ninguém? sim. Tanto sozinho não somos ninguém, mas um retorno à origem, quase como na parábola do filho pródigo, né? Que o filho lá, depois de passar por tantas dificuldades, começa a lembrar que na casa do pai ele era muito bem tratado, muito melhor tratado do que ele estava sendo lá onde ele estava, naquela terra distante. E aí é interessante na parábola que o filho fala assim, ele cai em si, e aí ele se levanta e ele diz assim, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá até os servos são melhores tratados do que eu aqui nesse lugar. Então ele começa a fazer o caminho de volta para casa. Simbolicamente, quando a gente volta a essas origens que você está falando aí, é que nem voltar para a casa do pai, da onde a gente nunca devia ter saído. E o que isso significa, né, espiritualmente falando? É eu reconhecer que eu sou filho de Deus. E por ser filho de Deus, eu tenho a marca dele onde quer que eu vá. Então, quando eu me esqueço disso, eu vou para a terra distante. E quando eu me lembro, eu posso fazer o caminho de volta. E quando eu faço o caminho de volta, a parábola é belíssima, porque o pai se adianta e vai encontrar o filho a meio caminho. Ele não espera o filho chegar no portão para dar uma bronca nele, quem mandou você ir embora, quem mandou você se afastar. Ele se adianta e abraça o filho e recebe o filho com festa. Então, quando a gente está fazendo esse trabalho, esse percurso de volta para casa aqui dentro, o divino se antecipa e chega a nos acolher a meio caminho. Isso é muito bonito, né? E principalmente porque essa parábola, ela rompe com aquela ideia daquele Deus que é distante, que é o Deus da punição, né? Jesus apresenta um novo Deus para a gente. Apresenta o Sim, Deus que nos perdoa
seja o que for que a gente tenha aprontado nessa vida. E está sim, ansioso para nos acolher, né? exatamente. E não é nem talvez questão de perdão, né, Leco? É muito, o que vale mais é a alegria do filho voltando. É, porque na Não verdade, quando a gente interessa. fala perdão, né? Perdão é um conceito nosso, humano, né? Porque a gente ficou É, ofendido. É compaixão, né? Ele vê todo aquele sim. sofrimento que o filho estava e ele vai a recebê-lo com compaixão, com alegria, né? Para ele voltar à vida, né? Então, toda vez que a gente faz esse movimento de volta para casa, né, de buscar a nossa conexão com o divino que está aqui dentro, é festa no céu, se a gente pudesse falar assim. É uma alegria imensa quando um de nós faz esse percurso de volta, do jeito que a gente conseguir fazer. A doutrina espírita oferece ferramentas para a gente, né? Nós temos as nossas orações, nós temos as nossas leituras, esse é o nosso jeito de fazer as conexões. Os orientais meditam, né? Entram em estados de meditação para fazer essa conexão. Existem pessoas que vão caminhar na natureza e nesse caminhar elas se reabastecem e se reconectam. Qualquer coisa que a gente faça a nosso próprio benefício em termos dessa conexão está valendo. E depois que você apresentou esse novo conceito de fé para a gente vê que isso tudo é fé. Desde eu estar Sim, andando na floresta, pisando na grama, meditando, eu estou me conectando com algo que é imaterial, né? Que transcende aos sim, nossos sentidos básicos, né? Então a gente sim, não pode perder a esperança porque a gente está cheio de ferramenta aí para a gente voltar a se conectar, né? A gente voltar a ter fé, a gente voltar a sorrir, porque às vezes eu ligo a televisão, parece que ó, agora o mundo mudou. Nunca mais seremos aquilo. E eu fico olhando assim, cara, quem é que pode dizer que o mundo mudou? A gente tem que se encher de esperança que mudou para melhor. Porque todos nós vamos sair uhum, diferentes, mais maduros, né? É como o retorno do filho pródigo que volta para casa e muito mais maduro, cheio de experiência, né? Então acho que a gente tem que ter sim, esperança que quando isso tudo passar, e acredito que vai passar, a gente vai estar com um olhar muito mais atento às pequenas coisas da vida, né? Aos abraços. sim. E também, à medida que a gente vai cultivando, né, a esperança, porque a esperança é um olhar positivo, né, olhar para as coisas positivas. Quando eu começo a cultivar isso dentro de mim, até a minha maneira de olhar para a vida muda. Então, mesmo que eu olhe para o mundo como ele está agora, como eu mudei o óculos, né, botei um óculos de coisas, de olhar para coisas positivas, eu vou conseguindo perceber coisas bonitas e coisas que me falam de progresso, de crescimento e de melhoria, onde as pessoas às vezes não estão vendo. Então, eu começo a ver outras situações no meio mesmo dessa confusão de agora, porque eu sou capaz de perceber o positivo para onde eu olho. E É às vezes, desculpa, um rapidinho, comentário bonito. Uhum, e às vezes em situações normais, a gente está tão fechado para essas belezas da vida, né, que a gente não dá a devida importância. E aí agora no meio de uma exatamente. confusão a gente consegue enxergar relações familiares que a gente olha e essas coisas e às vezes as pessoas se acertaram, as famílias estão fazendo um esforço danado para sobreviverem de maneira harmônica dentro de casa, né? Claro que existem insucessos, mas existe um esforço também que todos estão fazendo para tentar acertar. Isso é muito bonito, ao meu ver. Sim. Tem um comentário do Sai Baba, que desencarnou lá em 2012, né, um guru indiano, muito interessante. Naquela época ele falou assim, que a Terra, o nosso planeta, desde aquela época para agora, estava recebendo mais luz, até pelo próprio processo de transição para a gente ir caminhando na direção de um mundo melhor. Mas quando existe mais luz em qualquer ambiente, né, fica tudo mais claro, a gente enxerga mais coisas.
inclusive coisas que antes, as poeirinhas que estavam escondidas na penumbra. Então, que a gente não se assustasse com o que a gente visse, porque está tendo mais luz. E aí ele faz a pergunta, o que você prefere registrar mais fortemente? A poeira que você está enxergando ou a mais luz que está acontecendo? Então, também é uma questão de escolha para onde eu olho. Eu olho para as mazelas que estão aparecendo mais, porque é necessário que elas apareçam, ou eu olho para esse momento onde há mais luz. Isso é uma escolha, é o uso de livre-arbítrio. Quando a gente vê também a diferença de calor e sensação térmica, né? Às vezes a temperatura Sim, é a mesma, mas está todo mundo tão agitado que parece que o calor aumentou, mas é só a sensação térmica. A gente é continua verdade. vibrando da mesma maneira e basta a gente ter um olhar um pouquinho mais crítico e ver, ok, vamos ficar mais tranquilos, vamos enxergar, olha só, quantas pessoas estão fazendo coisas boas, quantas pessoas estão servindo, até gente que não tem religião, que é maravilhoso, né? Que mostra para a humanidade que fé realmente é sintonia. Eu não preciso crer Sim. exatamente em alguma coisa, mas eu preciso estar sintonizado com o bem. E muita gente Uhum. está aparecendo no meio dessa confusão, servindo, ajudando, né? Plantando Exatamente. coisas novas. Então eu acho que a gente não Uhum. pode perder nunca a esperança. Por mais que queiram Uhum. nos vender que está muito quente. Não está. A sensação Exatamente. térmica que está diferente. Uhum. E também uma certa atitude de resiliência mesmo, sabe, Leco? De ficar firme, porque isso tudo passa, né? E essa situação também vai passar. Então, também é aprender a ficar firme. Eu me lembro, engraçado isso, interessante, muitos anos atrás, lá no Nair, numa reunião mediúnica, um espírito se manifestou dizendo o seguinte, que quando há tempestade de areia no deserto, o caravaneiro ele se cobre todo, espera a tempestade de areia passar para ele continuar, para ele prosseguir, porque ele sabe que ele não tem como lutar contra a tempestade de areia, que é muito mais forte do que ele. Então, quando a gente percebe que a tempestade à nossa volta é muito forte, não adianta a gente ficar brigando com o momento. O momento que nós temos é esse. Então, é aprender a ficar firme, porque ele vai passar. A tempestade de areia passa, e aí o caravaneiro continua, né? Mas é um momento de ficar firme, esperar passar. Mas não é o esperar da esperança de ficar de braço cruzado esperando. É fazer um movimento interno de cultivar coisas positivas dentro de mim enquanto a tempestade está passando. Cristine, eu ouvi coisas muito boas. Vai passar. Tenhamos Sim, esperança. tudo Sintonizemos, passa. sintonizemos com coisas maravilhosas, né? Isso é fé. Fé é sintonia. Fé é a gente estar integrado ao mundo melhor e não amarrado ainda ao homem velho, né? Que nós somos, batendo boca, discutindo quem é responsável por isso ou quem não é. As pessoas estão aí Sim, passando necessidades e a gente está batendo boca para ver quem é o responsável. Será que quem está no chão está preocupado com isso ou está precisando do auxílio? Então exatamente. que a gente consiga realmente entrar em sintonia com o que os espíritos, né, principalmente Jesus, espera da gente. Espera que a gente seja o trabalhador da última hora. Uhum. Sim, e enquanto a gente está aqui batendo boca para botar culpa em A, em B, em C, tem os silenciosos à nossa volta fazendo coisas pelos outros. Eles nem comentam, mas estão aí por aí fazendo coisas enquanto a gente está perdendo o nosso tempo discutindo quem é o culpado, né? Então, o melhor exemplo é a ação, não são as palavras. É o que eu faço para manter o meu interior o mais pacificado que eu conseguir. Então, eu lanço mão de tudo que eu puder para cuidar desse meu interno, para que eu mantenha a minha sintonia
ativa. Eu lembro, Cristine, isso tem, eu não vou dizer quanto tempo atrás, porque vai entregar muito a nossa idade. Mas ainda, como somos jovens, ainda éramos mais jovens nessa época. E alguém fez uma pergunta, e uma pergunta aquela de indagar se Jesus era isso tudo mesmo. E aí você falou, para mim é. E você falou com tanta emoção e carinho, né, cuidando dessa figura de Jesus. E aí eu gostaria que você finalizasse falando o que é ter esperança no cristianismo. Uhum. Só me ocorre assim a frase de Jesus, né? No mundo tereis tribulações. Eu venci o mundo. Então, assim, a gente não está na vida aqui encarnado nessa existência para fazer piquenique no parque, né? A proposta não é essa. Faz parte desse mundo de evolução muito mediana, muito limitada, as tribulações, os obstáculos a serem vencidos, porque todos nós somos almas de evolução mediana. A gente precisa das tribulações para crescer, para evoluir. Então, isso faz parte da vida. A pandemia atual faz parte da condição do mundo em que a gente vive. Mas não se turbe o vosso coração, né? Jesus diz para nós. Eu venci o mundo. E cada um de nós é capaz de vencer essas tribulações, essas dificuldades, desde que a gente alimente essa esperança no nosso coração. Concordo plenamente com você, Cristine. Sem Jesus, realmente as coisas não vão funcionar. Posso fazer um último pedido? Sim. Uma prece para a gente encerrar esse nosso encontro aqui. E tem 30 pessoas assistindo a gente. E claro, depois vão mais pessoas assistir. Mas para a gente, esse grupo todo aqui que está reunido, se todo mundo conseguir fechar o olho, fazer uma prece em conjunto e tentar doar um pouco do melhor que nós tivermos, vai ajudar bastante na recuperação desse planeta. Como o beija-flor, que pega uma gotinha d'água e tenta apagar um incêndio. Mas ele está lá fazendo a parte dele. Exatamente. Então vamos lá. Deus nosso Pai, Jesus amigo, Espíritos bons, agradecidos por termos a possibilidade nessa encarnação dos esclarecimentos que a doutrina espírita traz para cada um de nós, suavizando os nossos temores, acalmando o nosso espírito, acalmando a nossa mente, às vezes tão agitada, permitindo com que possamos sonhar e desejar dias melhores. Nós rogamos aos espíritos amigos nesse momento que abençoem o esforço que cada um de nós faz, portas adentro da sua alma, para criar este lugar de paz, de positividade dentro de si. E aquilo que nos faltar, Senhor Jesus, acrescenta com a tua misericórdia, com a tua bondade e com a tua generosidade. E que aquilo de bom que estivermos sentindo nesse instante possa ser utilizado pelos bons espíritos, em termos de energia e fluidos, a serem levados aos locais onde há dor, onde há pranto e sofrimento nesta hora, para que possam ser suavizadas as situações difíceis que os nossos irmãos em humanidade possam estar enfrentando nesse momento. Abençoa-nos a todos, Jesus, é o que te rogamos nesta hora. Que assim seja. Eu desliguei o meu microfone aqui sem querer para não atrapalhar a oração. Eu só disse que eu estou com muita saudade de você.
tá? Eu também. E a gente tem que se encontrar em breve e agradecer demais também. Muito obrigado aí por esse nosso espacinho, a gente estar junto de novo, tá bom? Tá? Eu que agradeço o convite. Beijo. Um beijo. Vou Tchau. colocar agora para o pessoal mais uma oração para a gente continuar aí nesse clima tranquilo de paz e a gente encerrar. Beijo, fica com Deus. Ok, beijo. Tchau. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna.